Olá pessoal, aqui é a Letícia, psicóloga, e eu ajudo pessoas a atingir os seus 10, 20, 30 off, ou seja, eliminar aqueles 10, 20, 30 quilinhos ou mais que cada um deseja eliminar para chegar no peso que tem como objetivo, aquele peso que vai conseguir aí fazer você se sentir melhor com você mesmo, com a tua saúde, melhorar a tua disposição, melhorar a tua autoestima, enfim, todos os benefícios que o emagrecimento pode trazer quando a gente faz essa caminhada de forma bem orientada, quando a gente faz esse emagrecimento de uma forma consciente, saudável. E eu sempre gosto de conversar muito com vocês a respeito dessa jornada dos 10, 20, 30 off, né? Porque é muito bom a gente querer atingir um determinado objetivo, como é o emagrecimento, como é um peso lá desejado, mas a gente precisa também gostar desse processo. A gente precisa também saber entender o que eu vou passar nessa caminhada para conseguir passar por esse processo de emagrecimento de uma forma leve, tranquila, e deixar de repente de manter aquelas crenças instaladas muito fortes com relação ao emagrecimento, que é muitas vezes essa necessidade de que para emagrecer eu vou ter que sofrer, eu vou ter que passar fome, eu vou ter que deixar de viver minha vida, uma vida social bacana, e vou ter que me restringir somente a uma alimentação e nada mais que isso. Não, na verdade esse processo de emagrecimento ele pode ser trilhado de uma forma muito bacana, de uma forma muito tranquila, quando a gente aprende como trilhar essa caminhada, quando a gente passa a conhecer melhor o nosso corpo e também ter a nossa mente como aliada, né? Porque, na verdade, quando a gente passa essa jornada do emagrecimento, não adianta a gente somente saber o que comer, né? Seguir, de repente, uma cartilha alimentar lá, um cardápio, mas sem saber o porquê que eu tô fazendo aquilo, como eu vou lidar com os meus sabotadores que muitas vezes acontecem, né? Dificilmente a gente passa essa trajetória rumo ao emagrecimento sem dar aquela derrapadinha na jaca, né? Sem ter alguns deslizes no meio do caminho. Isso é natural, isso já aconteceu com diversas pessoas que a gente ajuda a emagrecer e possivelmente vai acontecer com você. Mas o importante é que quando você tem ali a tua mente, que é a tua principal sabotadora, como tua aliada, você consegue reverter aquela deslizadinha. E até mesmo você consegue, de repente, escolher que naquele momento você vai querer sair do teu plano alimentar. E aquilo vai ser uma escolha consciente para você, né? E existe, então, nessa trajetória uma série de obstáculos que podem, de repente, atrapalhar os teus resultados. E agora, especificamente, principalmente para as mulheres, um desses obstáculos muitas vezes pode ser a TPM. Então eu quero explicar para vocês por que a TPM pode atrapalhar a tua conquista dos 10, 20, 30 off, né? Então, como entender melhor isso que acontece com a grande maioria de nós mulheres e fazer com que esse período aí, que acaba ocorrendo mensalmente, não estrague um objetivo, um desejo que a gente tem, que é atingir um emagrecimento, que é chegar lá num peso desejado. Então, popularmente, né, muita gente, praticamente acredito que quase todo mundo, se não todo mundo, conhece esse termo TPM. Na verdade é essa abreviação, né, desse termo que é tensão pré-menstrual. E nós mulheres, a grande maioria de nós mulheres, passamos por isso. E também os homens acabam conhecendo muito desse termo, porque pelo fato de conviverem com as mulheres, né? Então, muitas vezes acabam tendo que entender um pouquinho do que acontece nesse mecanismo da TPM para poder entender melhor, de repente, as suas esposas, as suas filhas, suas irmãs, suas colegas de trabalho, né? Então, é importante, muito importante esse assunto para nós mulheres, mas também, por que não, para os homens, né? E aí,
O Ministério da Saúde, ele aponta, né, através de dados, que a TPM ela atinge mais de 70% das mulheres brasileiras, né? Porém, apesar desse número, claro, ser extremamente significativo, mostrar que é uma grande maioria de nós mulheres que acabamos sofrendo com esses sintomas da TPM, não são todas as mulheres que passam por isso. Existe aí uma gama menor, mais privilegiada nesse ponto, de que não sofre tanto com os sintomas da TPM, ou não sofrem de maneira nenhuma, ou às vezes esses sintomas eles se dão de uma forma mais leve, não tão intensa, não incomoda tanto assim, né? Então, para essa grande maioria das mulheres, a TPM traz sim uma série de desconfortos, de sintomas que geram ali alguns dias em que parece que a gente meio que não está sob o nosso controle, sim sob o controle da TPM. Por isso que é importante a gente entender mais dela para poder conseguir lidar melhor com esse período e isso não prejudicar o nosso processo de emagrecimento, porque quando a gente tem um conhecimento maior daquilo que está acontecendo com a gente consegue ter um controle melhor daquela situação e não deixar que aquela situação, de repente, faça a gente desistir de um processo de emagrecimento ou faça a gente atolar o pé na jaca de vez naquele período. E aí, por incrível que pareça, o homem, né? Eu falei que esse assunto é mais específico, principalmente para as mulheres que sofrem mais diretamente da TPM, mas os homens, além de passarem por isso indiretamente, né, convivendo com as mulheres que passam pela TPM, também, por incrível que pareça, existe sim a TPM nos homens, né? Que na verdade também é conhecida como síndrome do homem irritável, e que diferente aí da mulher, que isso acaba ocorrendo, essa tensão pré-menstrual, ela acaba ocorrendo num período do nosso mês, lá, né, no período do nosso ciclo menstrual, onde ocorre uma série de alterações hormonais. Muitas vezes esses sintomas, em geral, eles começam a ocorrer 10 dias antes do ciclo menstrual. Para o homem, como ele não passa por esse ciclo menstrual, essa TPM, essa síndrome do homem irritável, pode ocorrer em qualquer momento ali, né, do mês. E a Sociedade de Endocrinologia, brasileira de endocrinologia, ela aponta também através de pesquisas que isso se dá com o homem por conta da baixa da testosterona. Então, com a idade, o homem vai tendo uma queda natural na baixa da testosterona, e em geral essa queda ocorre aí de 1% por ano a partir dos 40 anos. E isso é que pode gerar, em alguns casos, alguns sintomas, né, que equivalem aí a uma TPM masculina. Mas voltando lá para a TPM da mulher, né, que é que geralmente é a que fica mais evidente na vida da grande maioria das pessoas, esses sintomas da TPM, eles podem variar bastante de uma mulher para outra e podem ocorrer com mais intensidade ou menos intensidade de uma mulher para outra. E por serem diversos os sintomas, muitas vezes, que acabam estando relacionados aí com a tensão pré-menstrual, a medicina ela resolveu separar em tipos de TPM. Então, esses tipos de TPMs apresentam sintomas mais específicos, mas a mulher pode, de repente, apresentar lá isoladamente um tipo de TPM ou muitas vezes um agrupamento desses tipos de TPM, né? Então vocês vão entender melhor conforme eu for contando para vocês essas 5 maneiras diferentes de classificação de TPM. Um desses tipos é chamado de TPMA. Então a TPMA ela está relacionada mais com a ansiedade.
Então, normalmente, o que acontece nessa TPM aí na mulher? Ocorre uma baixa do nível de estrógeno, que é o hormônio feminino, né? E aí, com esse estrógeno, ele está relacionado também com o nosso bem-estar. E quando a gente tem essa baixa do estrógeno, a gente muitas vezes dá lugar para uma produção elevada da adrenalina e do cortisol, que são 2 hormônios relacionados com estresse. Então, quando a gente tem esses sintomas mais característicos da TPM tipo A, normalmente a gente fica com uma irritação maior, uma tensão maior, uma ansiedade maior durante esse período, porque esses sintomas estão mais relacionados aí com a TPM do tipo A. Existe também a TPM do tipo C, que ela é chamada assim por conta de uma palavra em inglês que é craving, que significa desejo, ânsia. Então vamos imaginar esse desejo, essa ânsia durante a TPM, quando essa TPM é mais do tipo C. É claro que se a gente for relacionar isso para alimentação, não vai ser um desejo de comer um maço de agrião, um maço de rúcula, um prato de tomate. Esse desejo, essa ânsia vai se dar para alimentos mais hipercalóricos. Então, normalmente os sintomas desse tipo de TPM é a gente ter uma vontade maior de comer doces ou salgados mais hipercalóricos, de ficar comendo guloseimas, besteirinhas lá, de comer alguma coisa diferente. Também tem normalmente um sintoma relacionado com a TPM tipo C, são as dores de cabeça. Então, o que acontece em geral no nosso cérebro quando a gente pensa em prazer, né, em recompensa? Existe um mecanismo no nosso cérebro que pede normalmente que a gente busque esse prazer e essa recompensa, né? E isso muitas vezes se dá na alimentação. Então a gente busca na alimentação, em alguns casos, suprir essa recompensa, esse prazer através desses alimentos hipercalóricos, que são alimentos muito ricos em açúcar, em carboidratos simples, que são alimentos com farinha branca, em gorduras ruins. E quando a gente está nesse período da TPM, por conta dessas alterações hormonais, essa busca de prazer momentâneo, dessa recompensa, fica mais exagerada. E aí a tendência fica maior a que a gente acabe procurando por esses alimentos. E quando a gente pensa, então, em emagrecer, num processo de emagrecimento, se a gente não tiver essa percepção e aprender a ter um controle maior desses sintomas, desse momento em que a gente vai passar todos os meses, né, normalmente, para quem tem esses sintomas, né, mais instalados aí com frequência, isso pode atrapalhar e sabotar o nosso processo de emagrecimento. Então, por isso que é tão importante a gente aprender quais são esses obstáculos que podem surgir na nossa jornada do emagrecimento, e uma delas pode ser a TPM. A gente tem que assumir o controle sobre esses sintomas, sobre esse período, para que a gente consiga seguir no nosso objetivo de emagrecer. Um outro tipo de TPM é a TPM do tipo D, que está mais relacionado com sintomas mais depressivos, onde a gente fica ali com uma raiva sem razão, onde a gente fica ali com um desânimo maior, muitas vezes até com uma sensação de querer quebrar tudo, né? De algumas sensações assim de violência, de você querer quebrar alguém, quebrar tudo. É claro que a gente não sai quebrando ninguém, nem quebrando tudo, mas dá aquela vontade, aquela sensação, muitas vezes por conta desses sintomas que são mais característicos da TPM do tipo D. Aí tem também a TPM do tipo H, que está relacionada com a hidratação, ou seja,
com a retenção de líquido. Então, nós mulheres, de modo geral, a gente já tem uma tendência maior de reter líquido. E nesse período da TPM, principalmente se a gente tem uma TPM mais característica do tipo H, existe uma tendência maior da gente de ficarmos inchadas, de ter um ganho de peso ali durante aquele período, de sentir ali aquele inchaço, aquele dolorido mais nas mamas, aquele inchaço maior nas extremidades, principalmente nas mãos e nos pés. E durante esse tipo de TPM é um que tende, se a gente não tomar cuidado, tende a frustrar a gente no processo de emagrecimento. Porque acontece, às vezes, nesse período, se eu tenho uma tendência mais a ter sintomas da TPM do tipo H, eu vou reter mais líquido, eu vou ganhar um pouco de peso nesse momento, né, durante esses dias, porque eu vou estar mais inchada. E aí, quando eu subo na balança e vejo aquele número, se eu ficar presa somente aquele número e não entender que eu tô passando por um processo, é claro que não é porque eu tô passando por um processo, aí eu vou pegar lá meu sintoma da TPM do tipo C, que é de querer cair matando nos alimentos, porque eu vou ficar inchada mesmo, então eu vou sair comendo. Claro que não, se a gente tiver esse conhecimento, a gente vai saber assim, não, bom, eu sei que nesses dias a tendência é que possa a balança aumentar um pouquinho, porque eu vou estar um pouco mais inchada, mas não por isso eu vou chutar o balde de vez, vou sair comendo tudo errado, né? Vou continuar meu processo, vou me permitir, de repente, se eu estiver precisando daquele chocolate que tem chocolates que você pode comer normalmente, mesmo dentro de uma dieta para emagrecimento, mas vamos supor que esse chocolate não seja o mais indicado para uma dieta para emagrecer. Mas eu vou me permitir de forma consciente ali comer aquele chocolatinho, mas eu não vou chutar o balde de vez só porque eu estou na TPM, né? E ficar lá à mercê daqueles sintomas. Eu, com esse conhecimento, né, com essa consciência, eu vou ter um controle maior de como lidar com essas situações, né? E não me frustrar se por acaso, naquele período lá da TPM, a balança subir um pouquinho, saber que aquilo é do momento, mas que logo eu estou fazendo tudo certo e logo os resultados vão continuar acontecendo. E existe também um outro tipo de TPM chamado de tipo O, que é onde inclui aí alguns sintomas menos comuns, né, de modo geral. Então, sintomas às vezes que mexem lá com os hábitos do nosso intestino, sintomas que fazem de repente a gente ter uma frequência maior para urinar, que geram acne, que podem de repente gerar dores generalizadas. E aí, quando a gente fala de dores generalizadas, inclui as cólicas também, que pode também dar de repente até sintomas no nosso trato respiratório. E aí pode ser que depois que eu falei de todos esses tipos, né, de TPM, você fale, mas Letícia, eu não, na verdade, eu me identifiquei com sintomas de praticamente todas ou de todas, e isso pode acontecer, porque você pode, de repente, se encaixar e se identificar mais com um determinado tipo e que teus sintomas sejam mais específicos de um determinado tipo, mas você pode, de repente, ter sintomas de vários desses tipos agrupados, né? E isso pode acontecer, sim, com certeza. Importante a gente entender que enquanto a gente ainda não tiver tendo esses ciclos menstruais mensalmente, a gente não tiver atingido a menopausa, né? Que aí é uma outra fase, uma outra etapa, que inclusive a gente já falou disso às vezes em outros vídeos, em outros conteúdos, mas saber que a gente vai passar por isso, né? E que isso não deve, não precisa impedir o nosso objetivo de emagrecer. Na verdade, o ciclo menstrual, né, ele vai trazer para a grande maioria das pessoas esses sintomas.
E o nosso corpo, o corpo da mulher, ele vai se preparando aí durante 28 dias para receber um suposto aí, um possível bebê. Né? Então, para que a gente possa entender melhor por que isso tudo acontece, né? E essas alterações hormonais acontecem. Então, durante 28 dias, o nosso corpo vai passando por alterações, né? E vai preparando lá o útero para receber um possível bebê. E aí, quando esse bebê não chega, né? O que acontece é a menstruação. Então, daí se dá esse ciclo menstrual. Então, quando nos 14 primeiros dias é quando o estrogênio aumenta, né? Elevam-se os níveis de estrogênio, tá ocorrendo ali aquele preparo do nosso útero para receber esse possível bebê. 14 a 16 dias após isso, vai havendo uma queda do estrogênio e um aumento da progesterona, né? E quando de fato não ocorre essa chegada do bebê, vem a menstruação. Então, durante todo esse ciclo, existe um momento em que ocorre essa queda do estrogênio, e aí já começam a se dar nas mulheres esses sintomas da TPM. E também quando ocorre de fato o ciclo menstrual, além da queda do estrogênio, também ocorre a queda da progesterona. Então, por isso é que algumas mulheres, elas sentem os sintomas ainda mais fortes e mais intensos durante a menstruação. Então, entendendo esse ciclo, entendendo melhor tudo que acontece com a gente mensalmente, a gente consegue ter um controle maior de como lidar com essa situação e isso não atrapalhar a nossa conquista do objetivo de emagrecer. Então, a gente passa aí a entender melhor, conhecer melhor o nosso corpo e também gerenciar melhor as nossas emoções, porque as alterações hormonais mexem não somente com o nosso corpo, mas também com as nossas emoções. E aí, quando a gente consegue gerenciar melhor as nossas emoções, a gente consegue continuar trilhando a nossa jornada para o emagrecimento, né? Sabendo que vão existir esses obstáculos, como por exemplo a TPM, mas aprendendo a superar esses obstáculos e conseguindo aí atingir os 10, 20, 30 off tão desejados.